Mudança de nome de rua, um problema bem maior do que você imagina. É muito normal se ouvir falar que uma determinada rua vai ter o seu nome trocado. Geralmente isso acontece por indicação de vereadores que apresentam o projeto a fim de homenagear um cidadão por relevantes serviços prestados à comunidade. O que até então parecia simples se comprovou ser um grande problema para a população e também para alguns órgãos públicos. O site Clicar resolveu fazer uma série de reportagens sobre o assunto e pôde constatar o quão grave é essa simples atitude que pode agradar a família do homenageado, mas que traz um transtorno muito grande para a população. Entrevistamos a Polícia Militar, um escritório de contabilidade, o oficial do cartório de registro de imóveis, a superintendente do INSS e um mototaxista. Tentamos fazer o mesmo com o gerente da agência dos Correios, outro setor que tem um grande trabalho com essas mudanças, mas não obtivemos autorização para gravar a entrevista. A assessoria de imprensa dos Correios nos enviou a seguinte resposta: os Correios não têm registro de alterações significativas de denominação de logradouro na cidade de Lucélia. Quando há alteração de nomes de ruas em Lucélia, a Prefeitura Municipal de Lucélia nos comunica à agência dos Correios. O morador que tiver a denominação de sua rua alterada deve atualizar o seu endereço junto aos seus remetentes, pois caso as correspondências continuem sendo endereçadas ao nome antigo da rua, elas serão devolvidas ao remetente. Vejam o quão grave é essa afirmação do Correio. Porque imagine aquela carta que você mandou há muitos anos para uma pessoa conhecida sua e que não vai ter o seu novo endereço. E se algum dia ela lhe escrever de volta, essa carta corre o risco de ser devolvida sem chegar na sua mão. Fica aqui a nossa proposta, a proposta do site Clicar, que além de acabar com esse problema, traz grande lucro à cultura de uma cidade. Sugerimos que seja criado um memorial da cidade. Local esse que abrigaria todos os futuros homenageados e também aqueles que hoje têm seu nome em alguma rua, com sua foto e com todo o seu trabalho em prol da comunidade. Além de toda a praticidade, seria também didático, pois os professores dos cursos fundamentais poderiam levar seus alunos para saberem quem foi este ou aquele cidadão que trabalhou para a comunidade. Também poderia integrar esse espaço aqueles que receberam o título de cidadão, pois acabam ficando esquecidos pela população logo após o fim da cerimônia de entrega de tão grande honraria. Muito importante que vocês ouçam essas entrevistas que nós fizemos, em saber o quanto ela afeta a sua vida. Erivaldo, para o site Clicar. O site Clicar começa uma série de reportagens tentando demonstrar nos diversos segmentos da sociedade as consequências de uma mudança de nome de rua. Nós estamos aqui com o Tenente Bressan, que vai nos falar sobre qual a consequência, na visão da Polícia Militar, sobre a mudança de um nome de rua. Tenente, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, para a Polícia Militar, no que tange ao nosso serviço operacional, lógico, a gente de uma forma rápida iríamos procurar a atualização, ou seja, os policiais seriam instruídos do novo nome da rua, bem como o Copom Prudente atualizaria seus mapas também para a gente não ter problema. O que vai interferir muito no nosso serviço é a população, que hoje é natural, nós temos ligações em ruas que estão aí com o mesmo nome há 10, 20 anos, e a população já tem uma certa dificuldade para falar, olha, estou precisando de uma ajuda aqui em tal rua. Com essa mudança, os moradores da rua talvez acabam conhecendo, mas aqueles que estão transitando pela rua e precisam ir da Polícia Militar, talvez já acarrete um pouco mais de problema por não conseguir identificar com precisão a sua localização. Caso isso ocorra, nós entendemos que tem que ter uma ampla divulgação, colocar placas nas ruas identificando o nome daquela rua, e toda a imprensa está colaborando também para que a população saiba realmente o nome daquele local, para que ele possa contar com o serviço da Polícia Militar e Corpos de Bombeiro. Tá certo. Tenente, muito obrigado. Boa tarde, obrigado, eu que agradeço. Dando prosseguimento à nossa série de reportagens, nós estamos aqui no Escritório Ideal de Contabilidade e vamos falar com o Gustavo. Gustavo, na visão do contador, qual a implicação que tem a mudança de um nome de rua? Boa tarde, Erivaldo. Bom, a visão nossa vem acarretar transtorno pelo seguinte: não só a gente, como todas as empresas que têm residência e domicílio
em tal rua que será mudada, deve procurar um escritório de contabilidade, seu contador, para proceder com a alteração de endereço junto aos órgãos de registro competente. Seria Receita Federal, Posto Fiscal, Prefeitura e outros de acordo com o ramo de atividade de cada empresa. Tá, eu gostaria que você me dissesse o seguinte: caso isso não seja feito, qual a implicação para o comerciante? Bom, a implicação que com certeza os órgãos competentes vão dizer que você está com registro irregular. Determinado tipo de mercadoria que você pede por transportadora, você vai ter um transtorno muito grande para receber. Correio, tudo bem, a gente sabe que o correio é uma cidade pequena, ele vai se adequar e vai saber que você está naquela rua que mudou de nome. Mas determinado tipo de transportadora, lojas de outras cidades, vai ter um transtorno muito grande para estar entregando a mercadoria sua. Bom, Gustavo, essa informação é muito importante e nós vamos dar prosseguimento ainda com essa matéria. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. O site Clicar continua fazendo a sua série de reportagens a respeito das implicações da mudança de nome de rua. Nós estamos aqui com o Júlio César, que é bacharel do Cartório de Registro de Imóveis de Lucélia. Júlio César, na ótica do cartório, tá, qual a interferência que causa a mudança de um nome de rua? Boa tarde. Boa tarde, senhor Edivaldo. Primeiramente é um prazer estar falando com o senhor. Implicação para o registro de imóveis. Eu vou tentar falar de forma minuciosa e clara qual o procedimento para alteração da denominação de uma via pública, alteração do nome de uma rua. Essa alteração ela é feita por meio de um ato do poder público, geralmente por uma lei. Essa lei, sendo aprovada e sancionada pelo prefeito, ela deve, pelo procedimento da lei, ser encaminhada ao registro imobiliário. No registro imobiliário, cada imóvel possui uma matrícula distinta, autônoma. Em cada matrícula de cada imóvel que fizer frente para esse logradouro público, para essa rua, tem que ser feita uma verbação, que é uma alteração, atualizando a denominação da rua. Se o poder público, no ato, quando ele edita a lei, ele encaminha para o registro de imóveis, o registro de imóveis pratica o ato de ofício, ou seja, não gera nenhuma despesa para o usuário. Agora, pelo contrário, se o poder público, se ele se omite e não encaminha ao registro de imóveis, acaba gerando um transtorno do proprietário, né, do cidadão, porque ele vai ter que se dirigir à municipalidade e pegar esse documento e trazer ao registro de imóveis para atualizar. Gostaria só de esclarecer, despesa não há, mas acaba gerando um transtorno para o cidadão, que ele vai ter que correr atrás desse documento para regularizar a situação do seu imóvel. Tá bom. Por um outro lado, para o cartório de registro de imóveis existe o custo operacional, né? Que você está pegando escritura por escritura de imóvel e está fazendo essa verbação, não é isso? Sim, sem dúvida. Existem ruas aí que nós podemos ter 300, 400 imóveis que fazem frente para ela. Quando há essa alteração e nós recebemos, eu vou ter que pegar 1, 2 funcionários e designar para atualizar essas 400, 500 matrículas. Quer dizer, não há uma despesa direta, mas indiretamente sim, com relação ao funcionário, com relação ao material que eu vou estar utilizando, para promover essas averbações nas matrículas dos imóveis. Tá certo, Júlio, muito obrigado. Tá, e o microfone está aberto para qualquer outra observação que você queira fazer. Servaldo, eu que agradeço a oportunidade de estar prestando esse esclarecimento à população. Esse foi Júlio César, do Cartório de Registro de Imóveis. O site Clicar recebe o Dr. Rodrigo Fazan. Dr. Fazan, eu lhe faço a seguinte pergunta. Na ótica do advogado, na ótica do judiciário, o que causa a simples mudança de um nome de rua? A simples mudança de um nome de rua pode gerar diversos problemas dentro de um processo. Vamos começar indicando cada um. O que aconteceria um processo que já está em andamento no fórum, numa comarca, seja de Lucélia, seja numa comarca maior? Mudando o nome de uma rua, pode acontecer que uma intimação ou a citação da parte venha a não ocorrer. Porque o oficial de justiça vai procurar o nome da rua, não vai encontrar, vai informar nos autos dizendo que não encontrou o nome da rua, e o
advogado vai ter que fazer diligências, realizar várias diligências, muitas vezes, para descobrir que simplesmente mudou-se o nome de uma rua e informar no processo, o que pode atrasar o processo em vários dias. Vale lembrar que a justiça, o poder judiciário, na verdade, está muito moroso, falta de funcionários, acúmulo de serviço, e com isso, uma ida do oficial de justiça até o oficial de justiça procurar, devolver o mandado, sair intimação para o advogado se manifestar, vai consumindo dias e dias, o que pode atrasar o direito de um cidadão que tanto necessita de ver o seu direito declarado pela justiça. Também existe a citação via correio, no qual pode ser mandado pelo correio, onde o carteiro vai chegar, não vai encontrar a rua, vai devolver, o mesmo processo será feito para o advogado e, mais uma vez, as partes no processo serão prejudicadas pela simples mudança de um nome de uma rua. Bom, isso comprova mais uma vez que é muito difícil para o cidadão, para a justiça, para o serviço público de uma forma geral, conviver com esse tipo de alteração. Doutor Fazão, eu quero lhe agradecer e gostaria de deixar livre para a sua consideração final. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a oportunidade do site Clicar e dizer que estou às ordens sempre que precisar de alguma coisa. O site Clicar está fazendo uma série de reportagens tentando apurar os problemas que causam a mudança de um nome de rua. Bom, nós estamos aqui com a Silmara, que ela é mototaxista. Silmara, na sua opinião, qual a implicação da mudança de nome de rua no seu serviço? Pra gente mototaxista é muita dificuldade, porque você já acostuma com os nomes de todas as ruas da cidade. De repente muda, você vai ter que ter uma variação de nomes incríveis e vai ter que procurar no mapa, sendo que você já está acostumado com todas as ruas. Atrapalha o seu serviço, atrapalha o seu tempo, atrapalha muita mudança. Bom, e levando-se em consideração também que os mapas não vão estar atualizados, que aquele mapa que você tem, na realidade não é um map link que esteja no computador, e sim um mapa impresso, não é isso? Com certeza. Bom, nós estamos fazendo essa série de reportagens, estamos entrevistando todos os segmentos da sociedade que tem um maior envolvimento. Tá, Silmara? Muito obrigado. De nada, obrigado a você, Erivaldo. Concluindo a nossa série de reportagens, nós estamos com a dona Maria de Lourdes Gasparotto, gerente executiva do INSS. E nós lhe fazemos a seguinte pergunta. Na ótica do INSS, o que causa a mudança de um nome de rua? Boa noite. Boa noite. Bom, respondendo à pergunta, a mudança de um nome de rua para os segurados que residem nessa rua, creio que causa diversos transtornos, uma vez que eles, depois de requerer o seu benefício na Previdência Social, estar devidamente recebendo, ele não volta lá para atualizar o seu endereço. Isso não é praxe, a gente tem que estar sempre cobrando, relembrando. Então, se porventura isso passar despercebido e ele não se lembrar de que tem que se dirigir a uma agência da Previdência Social para atualizar o seu endereço, ele vai ficar com o seu cadastro desatualizado no banco de dados da Previdência Social. E o segurado, uma vez recebendo um benefício da Previdência Social, ele tem que estar sempre à disposição do órgão que lhe paga o benefício. Portanto, se precisamos entrar em contato com essa pessoa, não temos como encontrá-lo, porque a correspondência, obviamente, será devolvida no endereço que não existe mais, por inexistência de endereço. E isso pode causar sérios transtornos ao segurado da Previdência. Então, se ele tiver informado desse detalhe, devidamente informado, e vai comparecer para alterar o seu cadastro, sem nenhum problema. Se ele não comparecer, depois ele pode ter sérios problemas, como pode não ter. Se precisarmos entrar em contato, certamente ele terá problemas. Bom, eu gostaria que a senhora falasse também sobre o caso de dupla moradia, o que pode ser considerado isso? Tipo, ele está dando andamento num processo de aposentadoria, ele informa o endereço inicial e depois ele dá prosseguimento nas papeladas já com o novo nome.
Bom, não é conveniente que a pessoa dê 2 endereços diferentes para um órgão público como é a Previdência Social. Porque a Previdência Social, como todos sabem, ele é um órgão que garante o sustento e garante a renda do segurado, dependendo do caso, para toda a sua vida. Então ele não pode fornecer um endereço que é inexistente, ele tem que fornecer exatamente o endereço correto dele, real. Quer dizer, então se o nome de rua dele, ele iniciou um processo com aquele nome de rua, o processo está em andamento, então ele tem que continuar utilizando e posteriormente informando que aquela rua mudou de nome, já mantendo atualizado o cadastro. Sim, para esses casos de mudança do nome da rua, sim, ele tem a obrigação de informar o nome real da rua onde ele reside, o número, como eu já havia falado antes. E aproveitando que a senhora desse uma orientação em relação a esses casos, o que esse pessoal que não atualizou ainda seu cadastro, ou como ele pode fazer junto ao INSS? Ele pode atualizar o seu cadastro indo a qualquer agência da Previdência Social, num atendimento rapidíssimo. A atualização de endereço é apenas ele levar o comprovante, o servidor faz em 5 minutos sem nenhum problema. Bom, isso pode ser feito pela internet também? Também pela internet. Ele pode acessar o site da Previdência, que é www.previdencia.gov.br. Ele vai procurar em serviços, verificar onde está escrito alteração de endereço e fazer a sua alteração, sem nenhum problema. Tá certo, dona Maria de Lourdes, muito obrigado. É uma colaboração muito importante que a senhora está fornecendo não só para o site Clicar, mas para toda a coletividade. Eu que agradeço a oportunidade de passar essa informação, porque é muito importante também para os nossos segurados e para o nosso serviço.